Olá para você que começa o seu fim de semana ligado aqui com a gente nas notícias do PT e do governo Lula. O presidente Lula assinou a concessão da BR-381, rodovia que atravessa Minas Gerais e uma demanda antiga da população. O Brasil terá 6,5 milhões de testes rápidos para diagnóstico de dengue. E a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, comentou o indiciamento de mais 4 ex-diretores da Polícia Rodoviária Federal que tentaram impedir eleitores de votar nas eleições de 2020. Muito prazer, eu sou Carol Brito e esse é o 13 Minutos, o podcast semanal de notícias da rede PT de comunicação. O presidente Lula assinou a concessão da BR-381, rodovia que atravessa o estado de Minas Gerais e cuja obra vai beneficiar pelo menos 13 cidades. No trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, a rodovia receberá obras, o que poderá evitar o número de acidentes na estrada, que hoje é conhecida como Estrada da Morte. No seu primeiro ano, a BR-381 não terá cobrança de pedágios e depois terá desconto para os usuários mais frequentes. É importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. É por isso que a gente dizia que as estradas eram privatizadas. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor, porque não tem sentido a gente dizer que está fazendo investimento, não tem sentido a gente ficar contando o papo e depois a gente faz outorga. Sabe, o cara paga uma fortuna para poder adquirir a estrada e depois quem vai pagar é o povo. Não tem sentido. Então, Renan, eu vou tirar o chapéu por conta da competência de fazer concessão sem outorga, porque o objetivo nosso é baratear o preço do pedágio para as pessoas mais pobres, sem deixar de priorizar a qualidade do trabalho que vai ser feito. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, falou ao jornal PT Brasil sobre a regulamentação da reforma tributária, sancionada pelo presidente Lula na semana passada. O deputado foi o relator da proposta na Câmara dos Deputados. É a maior reforma estruturante para a economia brasileira nos últimos 40 anos. Primeiro, a reforma permite o Brasil a romper a lógica de ser uma república primária exportadora sem valor agregado. A reforma ela não cobrará mais imposto do imposto, não cobrará mais imposto do valor acumulado, cobrará imposto do valor adicionado. Isso quer dizer que vai dar às cadeias produtivas longas ou médias, que têm mais de um elo de produção, competitividade. Por isso, é a maior reforma econômica para garantir aumento de produtividade e competitividade. Então, o Brasil vai ficar rico, mais rico, no mínimo 20% em 10 anos, além do crescimento natural do PIB. O presidente Lula nomeou o embaixador André Correia do Lago como presidente da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que acontece no Brasil em novembro. O embaixador André Aranha Correia do Lago, atual secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, foi escolhido para presidir a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, a COP30, que será um dos principais eventos internacionais no Brasil em 2025. Ana Toni, secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, assumirá a função de diretora executiva do evento. André Correia do Lago é reconhecido por sua experiência em negociações climáticas internacionais. Atuou como negociador-chefe do Brasil na Rio+20 e em discussões climáticas entre 2011 e 2013. A escolha dele para presidir o evento reforça o compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável.
O Brasil terá 6,5 milhões de testes para diagnosticar a dengue em 2025. Desse total, 2 milhões serão destinados às regiões com aumento de casos, permitindo respostas rápidas e mais eficientes no controle da enfermidade. A distribuição dos testes rápidos vai ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais. Para a aquisição dos 6,5 milhões de testes, o Ministério da Saúde investiu mais de 17 milhões de reais. A distribuição do teste rápido vai começar na próxima semana e os gestores estaduais serão orientados sobre os critérios de uso. Do total, serão distribuídos 4,5 milhões de testes na primeira remessa. Os 2 milhões de testes restantes serão utilizados como estoque estratégico para atender as localidades que possam apresentar acréscimo no número de casos e necessitem de uma resposta rápida no diagnóstico. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou sobre o indiciamento da Polícia Federal de 4 ex-diretores da PRF que atuaram nas eleições de 2020, tentando impedir eleitores de votarem no presidente Lula. E pessoal, o indiciamento pela PF de mais 4 ex-dirigentes da Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro mostra a extensão do golpe armado para roubar a vitória do Lula nas eleições de 2020. Nós não podemos esquecer que antes deles tramarem o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes, antes do decreto do golpe do 8 de janeiro, os bolsonaristas Anderson Torres e Silvio Ney Vasquez, também indiciados, mandaram a PRF bloquear as estradas por onde iam votar os eleitores do Lula, no interior do país e principalmente no Nordeste. Foi um crime contra a democracia e todos eles têm que pagar pelo que fizeram. Então não adianta o Bolsonaro ficar de chororô, reclamando que não foi para os Estados Unidos, porque foi impedido, estava sem passaporte, porque eles cometeram crime. E isso é responsabilidade direta dele, que era presidente da República. O advogado do PT, Marcelo Schmidt, explica o que é o Programa de Eleições Diretas do PT, o PED, que acontece em julho. O PED 2025 é o processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores. Ele vai acontecer em todo o Brasil, ele é regulamentado pelo Estatuto do Partido e também por um regulamento específico que é editado a cada edição do PED, que vai ser ainda editado pelo Diretório Nacional neste ano de 2025, na sua primeira reunião, e é um processo em que todos os filiados do Brasil podem participar de forma votando diretamente. Neste ano será realizado por meio de uso de urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral, e ele vai acontecer no mesmo dia e horário no Brasil todo, no dia 6 de julho de 2025. Para participar das eleições, os interessados podem se filiar ao PT até o dia 28 de fevereiro pelo site filiação.pt.org.br. O secretário de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Inácio Arruda, falou ao Café PT sobre a importância da popularização da ciência no Brasil. Eu preciso popularizar a ciência para que ela tenha uma mão dupla. Eu explico para a população o que é o fenômeno do ponto de vista científico e a população muitas vezes nos ensina quais são os efeitos que esses fenômenos causam aonde ela vive, no seu território. Então, aquilo que eu desenvolvo no laboratório, eu vou e levo para a população, e a população também me ensina muita coisa. Então, essa popularização é necessária, e além de você fazer a explicação para a população com o domínio das informações, ela tem mais capacidade de sustentar um programa de desenvolvimento com base na ciência, com base na tecnologia. A população em situação de rua vai ser beneficiada com a entrada no programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Denise Coelho, da Rádio PT, traz mais informações. A população em situação de rua será incluída no programa Minha Casa Minha Vida pela primeira vez. A expectativa é que a ação priorize famílias com crianças e adolescentes, mulheres grávidas, pessoas trans, idosos e indígenas, refletindo um compromisso com a inclusão social e a proteção dos direitos humanos.
A iniciativa do governo Lula busca não apenas oferecer abrigo, mas também promover dignidade e a cidadania dessas pessoas. A ação integra o plano Ruas Visíveis, resultado da colaboração entre os ministérios das cidades, dos direitos humanos e do desenvolvimento social. A ativista, atriz e bailarina Anastácia Marchelli falou ao Café PT sobre a importância do mês da visibilidade trans e as dificuldades da população trans de fazer cultura no Brasil. Políticas públicas, elas são necessárias para toda uma sociedade, né? Mas, como sociedade, nós temos nossas particularidades e eu acho que a gente precisa construir um governo que pense essa pluralidade. Então, eu não posso pensar políticas públicas para uma pessoa preta sendo uma pessoa branca. Eu não posso pensar políticas públicas para uma pessoa trans sendo uma pessoa cis. Então, eu vejo que essa é a necessidade e a real importância de termos pessoas trans dentro dos governos, dentro dos mandatos, porque nós somos pessoas que precisamos falar por nós mesmas. Nós, melhores do que ninguém, entendemos das nossas necessidades e eu acho que é de extrema necessidade e urgência também, né, que a gente tenha cada vez mais pessoas debatendo sobre isso, porque nunca nós estamos falando de uma sociedade no geral, mas de suas particularidades, e dentro da minha individualidade eu preciso me posicionar, porque tem coisas que só eu vivo, só eu sei o que eu passo, e só eu sei o que amenizaria passar por isso. Na terça-feira, o presidente Lula nomeou o embaixador André Correia do Lago como presidente da COP30. Lula assinou ainda a concessão da BR-381 em cerimônia no Palácio do Planalto. E no começo da semana, o presidente fez a primeira reunião ministerial do ano. Nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Nós queremos entregar esse país com muita educação, com os meninos mais felizes, agora que nós aprovamos a lei em que as crianças não podem utilizar telefone e celular na escola, porque é um sistema de proteção das nossas crianças, é um sistema de proteção da nossa educação, é um sistema de proteção dos nossos professores, e a gente falar alto e bom som que nós estamos privilegiando a educação, o humanismo e não os algoritmos para fazer a cabeça das nossas pessoas. É esse país, companheiros e companheiras, que eu quero entregar. E esse foi mais um 13 Minutos, com os destaques dos últimos dias na TV PT. Agora eu me despeço de você, desejando um ótimo final de semana.